No capítulo desta quarta-feira, 14 de agosto, da novela Alma Gêmea, Dalila chantageia Cristina, pedindo dinheiro em troca do silêncio dela. Senão, ela conta para o Rafael que ela não está grávida. Cristina regala os olhos pela audácia de Dalila e diz que ela cometeu um crime se passando por ela. Dalila rebate dizendo que não foi pior do que o crime dela. Cristina cede à chantagem e pergunta o que a Dalila quer. Dalila começa a fazer exigências pedindo dinheiro para comprar a casa da pensão e avisa que ela não vai se contentar só com isso. Cristina pergunta para Dalila se ela pensa que ela é milionária. Você vai se casar com Rafael? Cristina diz que ainda não se casou com ele. Ela não tem esse dinheiro. Dalila continua com a chantagem e pergunta para Cristina se ela prefere que ela denuncie. Cristina pede para Dalila esperar até ela se casar para poder colocar as mãos no dinheiro do Rafael. Dalila concorda em esperar, mas avisa que mesmo depois de casada, se ela disser o que sabe, ela ficará muito mal perante o marido dela. Kátia diz para Crispim, Bernardo e Mirna que ela está grata por eles terem acolhido ela, que ela fará de tudo para ajudar eles. Portanto, ela irá lavar as cirolas do Crispim. Crispim fica feliz ao saber que a anja dele vai lavar as cirolas dele. Vera estende a mão para Alexandra para entregar as chaves do apartamento dela para ela ficar lá por um tempo enquanto ela viaja. Alexandra pega a chave da mão de Vera e diz que não está entendendo. Agnes pergunta para Vera o que ela está dizendo e Vera diz que vai viajar para São Paulo. Adelaide pergunta para Vera por que ela está indo para tão longe. Vera diz que de lá ela seguirá para o Rio de Janeiro. Agnes pergunta o que aconteceu para ela tomar essa iniciativa de mudar de uma hora para outra. Você desistiu do meu marido? Vera diz que sim, e lamenta por ter feito mal a ela. Ela está arrependida e pede um abraço para Alexandra de despedida. Alexandra diz que não, porque um abraço não irá apagar o sofrimento dela. Ela viu eles se beijando, estavam rindo dela. Vera diz que isso não é verdade. Eles não riram dela. Riram sim. Queriam que eu ficasse pior para vocês dois ficarem juntos. Que bom que você vai embora. Com você longe, quem sabe o Eduardo volte a me amar. Adelaide pede para Alexandra não falar assim, porque a Vera está tentando consertar a situação. Ela se arrependeu. Sabina diz para Alexandra que a Vera está sendo sincera. Alexandra diz para a Vera que se ela está sendo sincera, ela agradece, por dar uma chance de voltar a ser amada. Alexandra dá um abraço bem rápido em Vera. Vera agradece dizendo que esse abraço valeu mais que 1000 palavras. Julian se aproxima de Vera antes dela entrar no carro e diz que ele lamenta que ela vá embora. Ele queria conhecer ela um pouco melhor. Ela diz quem sabe um dia. Julian beija a mão dela e ela entra no carro e vai embora. Serena pede conselhos a Hélio em relação a Rafael, e Hélio é sincero em dizer que a vontade dele era de pedir para ela desistir do Rafael. Serena diz que não está entendendo. Ele não estava começando a gostar da Sabina? Hélio diz para Serena que se ela dissesse uma só palavra, Serena se aborrece com Hélio e diz que ela não irá dizer essa palavra. É por isso que eu não posso te aconselhar, porque eu ainda tenho esperanças. Tem certas decisões que a pessoa tem que tomar sozinha. Serena concorda com Hélio e diz que ela não irá cometer uma injustiça. Eduardo chega na frente da casa de Agnes e pergunta para Julian se a Vera ainda está lá. Julian diz que ela já foi embora. Enquanto isso, Vera está chorando e se sentindo culpada pelo que fez com Alexandra. Julian aconselha Eduardo a não ir atrás de Vera, porque ele tem um dever a cumprir com a esposa dele. Alexandra fica tão feliz ao ver Eduardo e sabe que agora ele é só dela. Cristina procura a Serena e começa a fazer drama, pedindo que ela não deixe que o filho do Rafael cresça sem pai. Ela veio se humilhar para ela, porque ela sabe que o Rafael está confuso e veio procurá-la. Serena pergunta como ela sabe que o Rafael procurou ela e pergunta se ela colocou alguém para espionar ela. Não, claro que não. É que nós tivemos uma discussão, depois ele saiu. Eu imaginei que ele tivesse vindo para cá. Serena diz que ela acertou. O Rafael veio procurá-la sim. Cristina diz que foi por isso que ela veio.
para lutar pelo filho dela e manda a Serena pensar que ela vai tirar o pai do filho dela do convívio da família, se ela acha certo isso. Eu sei que o Rafael disse que a ama, mas se ele a amasse assim, ele teria feito um filho em mim? Serena diz que o Rafael falou que foi por acaso. E Cristina diz na cara de Serena que nenhuma mulher faz um filho sozinha, e mente dizendo que já foi para a cama com Rafael muitas vezes. Serena acaba acreditando e diz triste muitas vezes. Cristina diz para ela não deixar a criança sofrer. Se ela for honesta como diz ser, ela não deixará a criança sofrer. Serena não fala nada e Cristina vai embora. Rafael promete para Felipe que ele irá falar com a Olívia. Ele lutará por ele. Felipe agradece ao pai. Débora pergunta para Cristina se ela acha que a Serena virá falar com Rafael. Cristina diz que tem certeza disso. É do feitio dela? Débora pergunta para a filha se ela acredita que convenceu a Serena com os argumentos dela. Cristina diz que não tem como saber, porque a Serena é uma selvagem, mas ela jogou a última carta. Para uma mulher como eu, nunca se há uma última cartada. Sempre se pode inventar uma coisinha a mais. Guto começa a serrar as grades da delegacia para poder fugir. Kátia, ao ver todos no sítio comendo milho, pergunta onde está o resto da comida. Mirna diz que lá só tem milho, porque é época de colheita, e eles têm que aproveitar. Kátia pergunta onde está o garfo e a faca. Bernardo, Crispim e Mirna acham graça. Crispim explica que a anja dele é da cidade. Ela quer comer milho com garfo e faca. Kátia diz que não está acostumada a comer com as mãos. Crispim ensina a Kátia como se come milho, e ela fica com um pouco de nojo de comer com a mão. Depois ele pega nas mãos de Kátia e ensina ela na prática. Serena pergunta para Terê se foi muito difícil para ele crescer sem pai. E Terê confirma que foi sim, muito difícil. A mãe dele criou ele sozinha. Ela era muito pobre, eles não tinham nem o que comer. Aí a mãe dele deu ele para uma vizinha que depois de um tempo colocou ele na rua para pedir esmolas. Ele sabe que ele tem um pai, mas ele não se importa com ele. Serena abraça Terê e diz que ele falou para ela exatamente o que ela precisava ouvir. Generosa se assusta quando Divina diz o nome do novo pensionista dela, Romeu, e pede para Divina repetir o nome que ela falou. Ofélia acha estranha a atitude de Generosa e pergunta se ela se assustou. Generosa confessa que ela conheceu um Romeu rico e que tinha um dente de ouro. Divina diz que esse Romeu também tem. Generosa fica pensativa. Enquanto isso, Kátia está penando fazendo as coisas no sítio para Crispim. Divina dá o peito de frango para Romeu. Romeu, como cavalheiro, agradece. E Osvaldo reclama com Divina por que ela deu o peito de frango para o novo hóspede. Divina dá a desculpa de que fez isso porque é o primeiro jantar do seu Romeu na pensão. Romeu é cavalheiro com Divina na frente de Osvaldo e diz que o peito do frango deve ficar com ela. Divina agradece pela gentileza. Osvaldo, com ciúmes, diz na cara de Romeu que ele não está gostando nada disso. Divina diz para Osvaldo que durante 30 anos de casados, ele nunca deu peito de frango para ela. E agora quer reclamar? Romeu sorri para Divina. Alexandra, com raiva, começa a quebrar as coisas dentro da casa de Vera. Eduardo segura ela para que ela não quebre tudo e grita mandando ela parar com isso. Alexandra manda Eduardo provar que não tem mais nada com a Vera beijando ela. Eduardo não fala nada e Alexandra torna a pedir um beijo dele. Olívia entra no restaurante na hora que tem clientes, jantando, e manda o Raul embora do restaurante dela. Ele não irá mais pegar o dinheiro dela. Raul pergunta o que ela está fazendo lá, se ela estava de cama com Catapora. Olívia diz que o restaurante é dela. Uma cliente diz para Olívia que se ela está com Catapora é para ela ir embora, porque Catapora pega. Ela está contaminando o ambiente. Olívia mostra para todos que ela não está com Catapora. Raul se faz de santo, dizendo na frente de todos que foi enganado pela Olívia. Ele queria voltar para a família dele e ela fugindo dele, mentindo, com uma doença que nem existia. Vitório, todo orgulhoso, bate no peito, dizendo que a ideia foi dele. Olívia diz para todos, como eles podem ver, que ela não está com Catapora. Ela só quis se livrar do crápula do Raul, que está decidido a tomar o restaurante dela. Raul diz para Olívia, nosso restaurante.
Ela diz para os clientes que eles podem vir seguros de que não tem ninguém doente lá. Olivia manda o Vitório colocar o salafrário do Raul para fora do restaurante. Raul, com medo, diz: "Olha lá, rapaz." E Jorge alerta Vitório para não brigar, porque tem muitas testemunhas lá. Que se danem, eu só estava esperando a Olivia chegar, que é a verdadeira dona, para colocar esse safado para fora. Vitório puxa Raul por cima do balcão mesmo. Depois ele arrasta o Raul até a porta na frente de todo mundo. Olivia grita dizendo que o Raul ainda vai ter que devolver o dinheiro de hoje. Vitório manda Raul não pisar mais lá. Raul, com raiva, promete vingança. Olivia e Vitório se beijam na frente de todos no restaurante e eles batem palmas para eles dois. O advogado do Raul aparece escondido anotando alguma coisa na agenda. Rafael fica feliz ao ver que Serena veio ao encontro dele para dar uma resposta. Serena diz para Rafael que ela já tem uma resposta para ele. Rafael pede para ela dizer que sim. Ela diz que ela queria dizer que sim. Rafael manda Serena pensar no quanto eles se amam, desde a primeira vez que eles se viram, desde o primeiro beijo deles. Um sentimento como o deles não pode ser abandonado assim. Ele lembra do primeiro beijo deles no ateliê e diz que desde então o coração dele começou a bater mais forte sempre que via ela. Alexandra continua fazendo um escândalo para Eduardo beijar ela, mas ele não a beija e ela fica chorando. Agnes comenta com Adelaide que ela está achando estranho a Cristina e o Rafael estão às vésperas do casamento e a Cristina, ao invés de estar cuidando dos preparativos do casamento, sumiu de lá. Adelaide diz que se algo de errado está acontecendo, logo elas saberão. Agnes diz que se sente culpada por não ter aceitado a Serena, que ela faria qualquer coisa para ajudá-la a se unir ao Rafael. Serena joga na cara de Rafael que ele vai ter um filho com a Cristina. Rafael diz que dará tudo para essa criança. Ele dará educação, dinheiro para ela. Serena diz que dinheiro não compra amor e essa criança precisa de amor. E você não me ama? Rafael, você ama a Luna. Ele se aproxima dela dizendo que ela é a Luna que voltou para ele. Ele abraça Serena e diz: "A minha Luna." Serena se aborrece e diz que ela foi a Luna em outra vida. Mesmo que seja a mesma alma, ela é de outro jeito. Ela diz que se voltasse para ele agora, ele passaria a vida dele comparando ela com a Luna, dizendo que ela não faria isso ou aquilo. E onde é que vai ficar a Serena? Rafael pergunta se a resposta dela então é não. Felipe pede para falar com Mirella e ela comenta que a Serena procurou ela e disse coisas bonitas. E conta o que Serena falou para ela. O que ele teve com a Kátia foi só uma chuvinha fraca. Mirella pergunta para Felipe se o que ele teve com a Kátia significou alguma coisa para ele. Felipe é sincero com Mirella e diz que ele sentiu desejo pela Kátia. Mirella fica arrasada e vai em direção à casa dela. Só que Felipe a segura e diz que a ama. Só que o amor deles é tão inocente. Ela mal beija ele. Ela tem medo de tocar nele, de abraçá-lo de verdade. Ele sente necessidades. Mirella diz que é assim e pergunta se ele acha que para amar é necessário o desejo. Para ele amar ela de verdade, ela vai ter que agir de maneira que ela não acha correta. Mirella agradece a sinceridade dele, mas ela não pode aceitar. Agora ela vê que ele dá mais importância ao desejo do corpo do que um sentimento puro e verdadeiro. Rafael pergunta para Serena se ela não vai voltar com ele. Serena diz que ele pediu para a Luna voltar. Ela veio buscar ele, mas como Serena, ela não é um fantasma. Se ela voltasse com ele agora, depois de tudo que aconteceu, ele sempre iria olhar para ela e procurar a Luna. Rafael diz que se ela não voltar agora, ele vai ter que se casar com a Cristina e pergunta se ela não vai dar nenhuma chance para o amor deles. Serena diz que ele escolheu o destino dele. Ele escolheu ter um filho com a Cristina e manda ele seguir o caminho dele. Rafael, como é ciumento, pergunta para Serena se por acaso ela está interessada por outro homem e se ela está apaixonada por outro. Ela se revolta e grita, mandando ele ver como ele nunca conheceu a Serena. Se ele soubesse como ela é, ele nunca faria esse tipo de pergunta.
e manda ele ser feliz. Rafael fica arrasado. Osvaldo cobra de Divina por que ela deu peito de frango para o hóspede. Ela diz que é de respeito. Osvaldo diz que uma mulher de respeito não pega a melhor parte do frango e dá para um hóspede que acabou de chegar e de repente fica de nhenhenhê com ele. Colocou o peito de frango no seu prato e quis sentar ao lado dela. Ele não gostou. Divina pergunta se ele está com ciúmes. Osvaldo admite que está com ciúmes dela. Divina se derrete pelo marido e diz que ciúmes é prova de amor. Os dois se deitam na cama e quebram de novo. Crispim agradece ao santo por ter trazido a anja dele para morar perto dele. Mirna manda Kátia ir pegar água no poço. Só que ela está dormindo pelos cantos, por ter acordado cedo. Mirna pede para Kátia acordar. Kátia não tem outra escolha a não ser se manter acordada. Rafael amanhece na estufa e Cristina vai perguntar o que ele tem, se ele está se sentindo bem. Que bom que você veio, Cristina, eu preciso falar com você. Cristina pergunta o que ele tem para falar. Ele parece tão sério. Rafael manda ela não fingir que não sabe que a Serena foi lá. O que há, Cristina? Por acaso você não é capaz de demonstrar suas emoções? Cristina pergunta o que ele quer dela. Que ela chore perto dele? Ele diz que quer que ela mostre quem ela é. Cristina confessa que tem medo de perder o homem que ela sempre amou. Ela só não vai às lágrimas porque sabe que ele não vai ter piedade dela. Rafael pergunta para Cristina se ela ama ele de verdade. E se toda essa lama que ela se envolveu foi por amor. Cristina pergunta que outro motivo ela poderia ter. Rafael diz: o meu dinheiro. Cristina faz cara de ofendida. Xavier diz na cara de Guto que ele vai querer a parte dele nas joias quando ele sair de lá, porque eles são sócios, e pergunta se ele esqueceu. Guto diz que não esqueceu. Alexandra pede ajuda para Julián para ficar curada. E ele diz que esse é o primeiro passo, a vontade de ficar curada. Cristina diz para Rafael que ela é bonita. Ela poderia ter se casado bem, ido para São Paulo e encontrado bom partido lá. Mas não, ela quis ficar ao lado dele, cuidando do filho dele. Para ela sempre existiu ele, só ele. Rafael afasta Cristina de perto dele. E ela pergunta se ele está querendo desistir do casamento às vésperas dele. Rafael diz para Cristina que ele irá se casar com ela. Cristina sorri quando ela vai se aproximar de Rafael. Ele coloca a mão para ela não se aproximar e manda ela escutar. Ele não aceita um casamento religioso. Cristina fica decepcionada e diz o quê? Rafael diz que ela construiu esse casamento com mentiras. Ele não merece ser abençoado por Deus. Cristina diz que está disposta a se redimir. Rafael diz que se um dia ele despertar o amor de verdade por ela, então ele pede a bênção divina. Mas agora não. Cristina olha com raiva para Rafael e ele diz que irá se casar com ela pela criança, porque ele tem responsabilidade e ele não vê outro caminho. Rafael dá um aviso para ela, que marido e mulher eles nunca serão. Cristina fica chocada com o desprezo de